E, Zico, puxando aqui pra nossa aldeia agora, falando, a gente gosta de ouvir também, pô, o Zico falando um pouquinho daqui da dupla Grenal, inclusive, né? Grêmio Internacional. Ahn, Hoje, o Flamengo, né, que tu é ídolo, é protagonista do Brasil, né? Enfim, quantos anos aí o Flamengo tá com o Palmeiras ali brigando para ser os grandes protagonistas. Mas, há pouco tempo atrás, a Grêmio Internacional também estavam sempre entre os protagonistas. O que tu acha? Tu acha que a dupla Grenal pode voltar a ser o grande protagonista do Brasil? Ou tu vê que Flamengo e Palmeiras, até pela questão de financeira, vai se distanciar muito da gente? Eu acho que pode, porque eu acredito também que é, clubes que são importantes, como o Grêmio, como o Internacional, que têm histórias no futebol brasileiro, no futebol mundial, pelas grandes conquistas que tiveram, são times que todas as grandes conquistas eles tiveram. Então, eu acho que a questão, muitas vezes, é questão administrativa, questão de saber adquirir a parte financeira. O Flamengo é o que é hoje, mas o Flamengo, em 2012 até 2019, sofreu muito para ajeitar a casa. Então, muitas vezes, você tem que abrir mão de certas coisas para ajeitar a casa. É aquele negócio, tem que dar tempo ao tempo. O problema é que no Brasil as coisas são muito imediatistas. Você assume hoje e o cara quer resultado que você seja campeão do mundo amanhã. Uhum. E futebol não é assim. Futebol hoje você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que ter estrutura. E o Grêmio Internacional tem duas coisas que é, outros times têm também, mas, cara, por tudo aquilo que eles fizeram na história do futebol, pode ter muito mais. E duas torcidas maravilhosas, que com certeza ajudam os clubes, e no momento que precisar ajudar, eles vão ajudar, como sempre fizeram. Agora, no momento da estratégia, no momento de você montar uma estrutura, seja para treinamento, seja para viagem, seja para jogo, você tem que saber escolher os nomes para cada setor. Porque hoje o futebol ele não está voltado só para o jogador de futebol, para a comissão técnica. Hoje você tem estrutura médica, você tem estrutura de nutricionista, de personal training, de Psicólogo, tem staff tudo, né? para poder observar jogadores para no futuro você conseguir observar os adversários. Quer dizer, psicólogo, fisiologista, fisioterapia, todo, todo analista de desempenho. Então, hoje, os grandes times, todos eles estão funcionando dessa maneira. E eu, por estar aqui no Rio e por acompanhar o Flamengo, vejo isso. O Flamengo hoje montou um centro de treinamento, uma estrutura que quem conhece as grandes estruturas de Real Madrid, de PSG, de Chelsea, de Bayern de Munique, o Flamengo não deixa nada a desejar para nenhum deles. Então, essa você vê que os times que se estruturaram nos últimos anos conseguiram ganhar. Então, eu acho que o Grêmio Internacional precisa pensar também nisso, né? Porque profissionais bons e montar times bons, isso volta e meia, Grêmio Internacional estão aí demonstrando isso. Agora, isso tem que ter uma continuidade também do lado de fora. Perfeito. Com certeza. Zico, também tem um cara aqui que trabalhou contigo, né? Te treinou, e é um grande ídolo nosso aqui também, que é o Valdir Espinosa. Conta pra nós aí, ele te passou algumas dicas ali para depois tu se tornar treinador? Como é que foi essa parceria aí com o Valdir Espinosa? Foi ótimo, né? Eu encerrei minha carreira com ele na direção. Era um cara com um fácil diálogo, era um cara que
adorava do futebol bem jogado e era um cara que tinha uma personalidade, né, de vencedora, que era um cara objetivo, era um cara otimista, era um cara que confiava naquele trabalho que ele fazia. Então, foi um prazer muito grande. E ele fez trabalhos maravilhosos, não só como técnico, mas também depois como diretor técnico, como auxiliar. A dupla que ele fez com o Renato por algum tempo foi uma dupla que deu muito certo, a dupla vencedora. Então, fora do campo, uma pessoa maravilhosa, né? Pessoa do bem, uma pessoa que, sabe, a gente conheceu de perto. Meu filho levou para trabalhar lá em Las Vegas, né? E ele, sabe, a gente saía muito, conversava muito. Até hoje, o Alan, o filho, trabalha junto com meu filho nas realizações da Copa Zico aqui no Rio de Janeiro e pelo esse Brasil inteiro, né? A Graça, a esposa do Espinosa, poxa, está sempre junto aqui com a nossa família, com a do meu filho. Então, a parte, esse conhecimento de futebol, a gente criou uma ligação diferenciada. E, lógico, você troca quando tem uma pessoa que te facilita trocar ideias daquilo que pode ser, que pode não ser. É muito bom isso, né? Te deixa mais livre e te deixa mais à vontade e com prazer de fazer o melhor ainda dentro do campo para esse cara. Que legal. E logo depois foi teu último técnico, né, no Flamengo, Foi. E aí tu virou técnico, enfim, tu treinou tantos times do mundo inteiro, inclusive a seleção japonesa, tem uma linda história como técnico também, né, Zico? Eu vou te perguntar por que cheguei, porque assim, e agora tem muitos técnicos estrangeiros vindo para o Brasil, antes não era tão comum, hoje tem muitos técnicos, inclusive o técnico do Grêmio é o português Luiz Castro. O que tu acredita que por que isso está acontecendo? Porque os técnicos estrangeiros melhoraram, os técnicos brasileiros talvez não se atualizaram, tu tem alguma explicação para tantos técnicos estrangeiros virem para o Brasil? Eu acho que foi um mercado. Os técnicos estrangeiros sempre vieram para o Brasil, né? Mas num número menor. E lógico que isso não é de hoje. E quem me lançou como profissional, o primeiro jogo que eu joguei como profissional foi um técnico estrangeiro, o paraguaio Cleiton Solis. Então, eu não sou contra treinador estrangeiro. Seria leviano da minha parte ser contra treinador estrangeiro.